A paz do Senhor para todos, irmãos. Hoje nós vamos estar estudando sobre a igreja eleita e iniciaremos o nosso estudo sobre a carta de Efésios, que é a primeira lição deste segundo trimestre, que é a carta aos Efésios, e a lição de número 1 é saudação aos destinatários. Então, durante esse trimestre, nós vamos estar estudando sobre a carta aos Efésios. O comentarista da nossa lição aqui da CPAD é o pastor Douglas Batista, ali, líder da Assembleia de Deus, missão no Distrito Federal. Ele é doutor em teologia, licenciado em filosofia e é o comentarista da lição da CPAD nesse trimestre, nesse segundo trimestre de 2020. E hoje o assunto proposto aqui da aula de hoje é sobre a saudação aos destinatários. Então a gente vai estar fazendo essa parte introdutória aqui da carta aos Efésios. O texto áureo está em Efésios 1 e 2, que nos diz o seguinte: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1 e verso de número 2. A verdade prática nos ensina que a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. E a leitura está em Efésios capítulo 1, verso 1 ao 2 e Atos 19, 1 ao 7. Efésios capítulo 1 vai nos dizer o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando credes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em quem sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Este eram todos uns 12 varões. Então, o assunto desse trimestre, como eu já falei para os irmãos, é sobre a carta aos Efésios. Nela nós vamos estar estudando essa gloriosa doutrina e orientações pastorais para a vida prática de todos nós. Então, a introdução da lição é o seguinte: a epístola aos Efésios, ela é denominada de coroa dos escritos de Paulo, e ainda a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. E nessa lição, nós vamos estudar os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Então, durante esse estudo, o conteúdo aqui da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. O primeiro ponto aqui da lição de hoje é autoria e data. Autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade. Você vai ver em Efésios capítulo 1
e verso 1a, o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos, ele vai mencionar que ele se chamava Saulo. Saulo, nome hebraico, mas também ele era conhecido como Paulo. Isso está em Atos, capítulo de número 13 e verso de número 9. Em hebraico, Saulo vai significar solicitado. Possivelmente, aqui é uma homenagem a Saul, que foi o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo Paulo. Isso você pode conferir lá em Atos, capítulo 13, 21, Filipenses, capítulo 3 e verso de número 5. E Paulo, o significado de Paulo é pequeno, era o seu nome romano. Atos, capítulo 22 e 25. Então, Paulo, ele tinha o seu nome romano, não é isso? E o nome romano significava pequeno. Assinatura apostólica. Nessas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Você não vai ver em nenhuma carta do apóstolo São Paulo ele se identificando ali como Saulo, mas sim como Paulo. Por quê? Provavelmente por causa desse nome ser mais apropriado para a evangelização do mundo gentílico. Então, quando ele designava, ele assinava suas cartas, ali trazia a assinatura da sua carta, era sempre em nome de Paulo. Por quê? Porque isso facilitava a evangelização ao mundo gentílico. Outro detalhe aqui bastante importante é a sua reivindicação de sua autoridade apostólica com ressalva. Você vê lá em Efésios 1:1, pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Gálatas capítulo 1 e verso de número 1. Uma epístola da prisão. A epístola ela foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Aonde deu a escrita dessa carta aos Efésios? Quando Paulo estava preso em Roma. Paulo, ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor, o embaixador em cadeias. E aqui vai indicar que era uma carta enviada do cárcere. Indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela vai integrar o rol das epístolas das prisão redigida pelo apóstolo Paulo aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Então trata aqui de uma epístola, né? Epístola da prisão redigida aos Efésios. A data, qual é a data? De acordo com Atos, Paulo, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo ele esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Isso você pode conferir em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, verso de número 30. Entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Está em Efésios capítulo 6 e verso de número 21. Então, esse é o primeiro ponto da nossa lição, que é a autoria e a data. Autoria, apóstolo, a data e uma carta especial vindo da prisão.
Agora os destinatários. Quem eram os destinatários aqui dessa carta do apóstolo São Paulo? Primeiro ponto, cidade de Éfeso. Então, a cidade de Éfeso ela foi fundada por volta de 1050 a.C. E ali, essa cidade ela torna um centro político, um centro comercial, um centro religioso da Ásia Menor, que é a atual Turquia. Era uma cidade litorânea cuja porto dela desaguava no mar Egeu. Sua rua era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas aqui em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Lá tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Quanto à religiosidade em Éfeso, a cidade ela abrigava o templo de Ártemis, que é a Diana, a deusa da fertilidade. Era tudo construído em mármore. E a economia da cidade ela virava em torno dos milhares de turistas que visitavam a cidade. A sua fonte de renda era o comércio. Aqui, e esse comércio era um comércio de nichos de pratas vendidas no templo, razão pela qual os seus moradores ficaram alarmados aqui com a pregação de Paulo contra a idolatria. Você pode conferir lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, 27 ao 29. Como que era essa igreja de Éfeso? Paulo, ele evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Você pode conferir também lá no livro de Atos, capítulo 20, verso de número 31. E quando Paulo ele chegou a Éfeso, o apóstolo Paulo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, Paulo começou a evangelizar na sinagoga. Por um espaço de 3 meses, Paulo esteve evangelizando nas sinagogas. E como alguns judeus ali resistiram aqui o evangelho, Paulo ele voltou aqui para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. E isso você pode conferir lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19 e verso de número 9. Em Éfeso, Deus usou aqui Paulo poderosamente e a igreja crescia. A igreja ela crescia assustadoramente. Veja bem que até os lenços, até aqui os aventais dos apóstolos foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Isso está registrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso de número 12. E grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Veja bem, Apolo ministrou ali, ele foi instruído por Priscila e Áquila, isso está lá em Atos, capítulo 18, 24 ao 28. Timóteo também, ele foi designado ali para pastorear na cidade, isso está em 1 Timóteo, capítulo 1 e verso de número 3. E também, segundo Irineu, aqui um bispo grego do 1º século, o apóstolo João também liderou a igreja de Éfeso. A saudação epistolar.
A saudação aqui de Paulo é a mais breve de todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Isto é, aqueles que foram separados, aqueles que foram consagrados para ser a propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Paulo cumprimenta com as palavras graça e paz. É uma expressão usada e que lembra o favor gratuito, o favor imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes aqui considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica de muitas igrejas da Ásia e provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então veja bem que essa epístola era uma carta circular, ela era destinada aos cristãos de maioria gentílica, provenientes ali de Éfeso. Então, esse ponto aqui é o ponto do destinatário. Agora, já falamos da autoria, da data dos destinatários, agora nós vamos falar do propósito aqui e da mensagem. O propósito aqui é o seguinte: aparentemente a epístola aqui ela não vai abordar nem um problema específico como em outras epístolas de Paulo. Mas nos primeiros capítulos da carta, aqui nós vamos perceber e ver algumas ênfases que sinalizam aqui as soluções de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos ali que eles vinham do mundo helênico. Eles praticavam religiões de mistérios e de magia, mas agora eles se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso que Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Isso você pode ver em Efésios, capítulo de número 1, verso 20 ao 22. Também é possível perceber aqui outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade, pela bebedeira, mas agora eles eram salvos, foram salvos pela graça. E eles deveriam adotar um estilo de vida diferente, um estilo de vida em Cristo Jesus. Então, você vai ver destacado aqui na epístola a preocupação de Paulo com a unidade, a paz entre os judeus e o gentil cristão que estavam enraizados pelo plano universal da redenção para ambos. Você pode conferir em Efésios capítulo 2, verso 11 ao 18. Então, sobre essas premissas aqui, nós podemos considerar que uma das intenções do apóstolo São Paulo aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso aqui que a carta ela é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Então os teólogos apontam a carta de Efésios como um tratado aqui teológico sobre a igreja, porque ela tem o quê? Uma perspectiva pastoral. Qual a mensagem aqui de Efésios, da carta aos Efésios? A mensagem ela vai girar em torno de duas temáticas. Primeiro, Jesus, a cabeça, a igreja, o corpo. Então, essa mensagem aqui, ela gira em torno de duas
temáticas. Jesus como a cabeça e a igreja o corpo. Assim nós vamos poder aqui classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Disso, a gente pode tirar alguns eixos temáticos, tais como a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola aqui, ela contém uma combinação de doutrina, uma combinação de fé, uma combinação de prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja se faça. Esse é o propósito aqui da mensagem aqui da carta aos Efésios. Então, é bastante curta essa primeira lição. A gente já pode concluir que a epístola, ela revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. O seu conteúdo aqui recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortação aqui nos impele a viver em santidade, alicerçados em Cristo, que é a cabeça da igreja, e a batalhar contra as forças das trevas. Então, esse é o apanhado geral que nós fazemos aqui dessa lição de número 1, que se inicia nesse trimestre de 2020. Então, falamos aqui da data da epístola, falamos da autoria, falamos da sua mensagem, falamos do seu destinatário aqui, e nós encerramos essa aula aqui de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor Jesus abençoe a sua casa, a sua família. Fique todos com Deus e Deus abençoe.